Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo venha reinar em cada coração. Mais uma vez, é uma palavra de Deus para você. Para quem não me conhece, eu sou o diácono Juliano Pablo. Sempre tem uma palavra de Deus para você. Você que não me segue no Kawai, siga-me no Kawai. Meu perfil ali no Kawai é Juliano Pablo 72. Me siga também no YouTube, inscreva-se no meu canal. Juliano 1038, me acompanhe na minha página lá no Facebook, no meu perfil, que é Juliano Pablo Guimarães. Tenho também no Facebook minha página, que Jesus Cristo é o caminho, Jesus Cristo é o caminho, melhor dizendo. Sempre tem uma palavra de Deus para você. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o Dr. Lucas, capítulo 18, versículo 9 ao 14. O epígrafe é a parábola do fariseu e do publicano. E disse também essa parábola: uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. Dois homens subiram ao templo a orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando de pé, orava consigo dessa maneira: ó Deus, graça te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. E jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé, de língua de longe, nem ainda para levantar os olhos, nem ainda queria levantar os olhos para o céu, mas de longe batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, qualquer que si mesmo que humilha será exaltado. Amém? Todos nós que conhecemos da Bíblia Sagrada, que professamos o mesmo Deus, nós já ouvimos falar dessa parábola do fariseu e do publicano. Nós que gostamos de meditar nas Escrituras. Jesus quis nos dar um exemplo sobre essa parábola daquelas pessoas que querem ser demasiadamente justo e despreza seu irmão. Aquela pessoa que diz amar o seu irmão, mas quando vê o seu irmão precisando de um prato de comida, não ajuda o seu próximo, mas de justo mesmo só por aparência. Às vezes essa pessoa dá o dízimo de tudo quanto ganha, e jejum e ora, vai para os cultos, vai para as vigílias, vai para os montes, vai para as escolas bíblicas para o culto de ensino, vai para os cultos nos lares, para a igreja, mas não teve um novo nascimento. Desprezam o seu irmão porque o seu irmão está ali no mundão, fazendo a vontade do inimigo. As pessoas que desprezam o seu irmão, que veem o seu irmão ali no mundão, critica, fala mal, fala: lá vai uma filha de Abelial, e critica o seu irmão, chama ele de filho de Satanás, filho das trevas. E não é assim, meu irmão, que Jesus quer que nós sejamos. Nós não devemos ser mais justos que nosso irmão que está no mundo. O fariseu, certa vez, desceu, subiu para o monte, melhor dizendo, subiu para o templo, melhor dizendo, para orar. Um fariseu e um publicano. E o fariseu, orando consigo mesmo, disse: Senhor, graças te dou, porque não sou como este homem pecador. Dou o dízimo de tudo quanto possuo,
jejuo 2 vezes por semana, não sou defraudador, não sou adúltero, não sou pecador igual esse homem. Aqui não está falando, mas acredito eu que ele devia ter falado que eu mereço ser salvo, porque que são casos de muitos judeus, que eles falavam que merece ser salvo por causa deles serem filhos de Abraão. Mas Deus fala para João Batista, João Batista fala para o povo dizendo, dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E Deus fala para Abraão, através de Abraão serão benditas todas as nações da terra. Não fala que você será somente o povo de Israel, mas sim todas as nações da terra. E no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, ele veio para os seus e os seus não os receberam. E todos quando receberam deles o poder de serem chamados filhos de Deus. Esse publicano, infelizmente, esse fariseu, melhor dizendo, infelizmente ele não recebeu Jesus. E Jesus está ensinando um exemplo de humildade, porque ele se exaltou, e aquele que se exalta será humilhado. E ele disse, Senhor, graças te dou, porque eu não sou como este homem pecador. Jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo quanto possuo. Não sou defraudador, não sou adúltero, não sou pecador. E aquele publicano de cabeça baixa, batendo a mão no peito, Senhor, eu não sou digno nem de olhar para cima. Quem sabe ele estava falando aquela mesma palavra daquele filho pródigo. Que ele falou, Senhor, Pai, eu vou falar para o meu pai, Pai, não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Ele estava achando que não era digno de ser salvo por causa dos seus pecados. Mas ele estava realmente arrependido por causa dos seus pecados, aquele publicano. E eu acredito eu que se ele devia ter falado consigo mesmo. Não é a Bíblia que está falando, não entendo errado. Mas eu acredito eu que se ele encontrasse, se ele tivesse uma chance, ele falando, se eu tivesse uma chance de encontrar com Jesus, eu abandonaria o meu pecado e serviria ele em espírito de verdade. E este publicano, ele se humilhou. E Jesus fala, qual desses desceu justificado? E os seus discípulos falam, certamente foi o fariseu, porque ele é dizimista, porque ele dá o dízimo de tudo quanto possui, ele não é pecador, ele é santo. E Jesus fala, negativo, quem fez a minha vontade foi o publicano, porque quem que se exalta será humilhado, e quem que se humilha será exaltado. Você que está no mundão, meu irmão, às vezes você não tem força de largar o pecado, as coisas erradas, mas você tem vontade de servir a Deus, você não dá conta. Mas continue aí nos cultos, fazendo a vontade de Deus. Continue indo aos cultos que você vai ver que Deus vai te libertar. Deus vai te transformar e Deus vai te justificar. Meu irmão, persevere, você que quer ter uma salvação, não deixe Satanás tirar a sua salvação. Porque às vezes você fala assim, Senhor, eu não sou digno nem de ser salvo. Esse publicano, ele achava que não era digno nem de olhar para cima e bater a mão no peito. Se você está na situação desse publicano, é porque tem chance de salvação para sua vida. Porque tem chance de você ser uma nova criatura em Cristo Jesus. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, eis que as coisas já se passaram e tudo se fez novo. Aquelas coisas já se fez no passado, meu irmão. Deus vai perdoar tudo. Deus tinha perdoado os pecados que aquele publicano tinha professado ali no templo. E ele quis o arrependimento. Acredito eu que Jesus ensina muitas para nós essa palavra, que muitas pessoas querem o arrependimento, querem ir para a presença de Deus. Mas tem pessoas que são igual
esse fariseu que não entra no reino dos céus e não deixa quem querer entrar. Os fariseus no tempo de Jesus, eles eram pessoas belas por fora, mas por dentro era cheio de rapina, era cheio de sepulcro caiado. Jesus não teve muito trabalho com os publicanos, não, meu irmão, vocês estão enganados. O que Jesus mais teve trabalho nessa terra quando ele veio foi para as pessoas que achavam ser justo, demasiadamente justo, que é o caso dos escribas e dos fariseus. Os fariseus impediam as pessoas que queriam ter encontro com eles, dizendo: você não pode ser salvo porque você não é filho de Abraão. Mas João Batista fala que dessas pedras Deus suscita filhos a Abraão. Dessas pedras, dessa pedra, melhor dizendo, essa pedra simboliza Jesus. Jesus, ele é a pedra angular. Jesus é a salvação, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus é o princípio e o fim. No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. No versículo 2 de 1 João, capítulo 1 de João, ele estava no princípio com Deus. E no versículo 14 do capítulo 1 de João, o Verbo se fez carne e habitou sobre nós. Então, se o Verbo se fez carne e habitou sobre nós, ele deu direito desse publicano ser salvo. E ele deu o direito de você ser salvo, porque ele morreu na cruz por mim e por você. E fez que você tivesse acesso a Deus. Hoje eu e você, nós temos acesso a Deus por intermédio de Jesus. Mas antes nós não tínhamos acesso a Deus, hoje nós temos acesso. Porque o véu do templo foi rasgado de cima a baixo. Hoje eu e você temos acesso a Deus. Esse publicano teve acesso a Deus porque ele reconheceu os seus erros, ele reconheceu que ele tinha pecado, ele se humilhou e Deus o exaltou. Humilha na presença de Deus. Se você não tem força para ir para a igreja, fala: Senhor, eu não tenho força, mas entra no meu coração, faz morada, que eu quero ir para os seus cultos, eu quero ir para a tua igreja, eu quero voltar ao que eu fazia antes, eu quero louvar, eu quero ler a tua palavra, eu quero louvar, eu quero orar, eu quero pregar, eu quero profetizar, eu quero orar para as pessoas serem curadas, igual o Senhor me usava no passado. Senhor, não tenho força, mas quando você fala assim, meu irmão, você está se humilhando. E Deus vai te salvar num momento ou em outro. Porque você se humilha, meu irmão. Eu não te julgo porque você não tem força para ir para a presença de Deus. Não é fácil ir para a presença de Deus, eu não te julgo. Mas você tem que fazer um esforço de ir para os cultos, de buscar a presença de Deus. Você não faz esforço. A Bíblia fala que o reino de Deus é tomado por esforço. Quando você começa a ir para os cultos, Jesus vai te libertar, anda aos poucos, e você vai sendo transformado. Podemos dizer que quando Jesus chamou Pedro, ele nem era liberto ainda, mas Jesus só vinha após mim que farei pescadores de almas. Pedro, foi necessário Jesus aparecer para ele: Pedro, tu me amas? E Pedro disse: tu sabes, eu te amo. E mais uma vez Jesus fala: Pedro, tu me amas? E Pedro fala: eu te amo. E mais pela terceira vez Jesus fala: Pedro, tu me amas? E Pedro: tu sabes que eu te amo. Então vai e apacenta minhas ovelhas, porque Satanás pediu para ser andar você como um trigo, mas eu roguei ao Pai para que não te tragasse. E é assim que Deus faz, meu irmão. Quando você quer ter um arrependimento, quando você vai para os cultos, buscando a presença de Deus, mesmo você não sendo liberto completamente, Deus intercede pelo Pai por você, para que você não venha perder a sua salvação. Persevere indo para os cultos, meu irmão. E no momento de Deus, Deus vai te salvar. No momento de Deus, Deus vai te fazer de você
uma nova criatura, assim como ele fez com esse publicano, porque ele se humilhou e Jesus o exaltou. Quando você se exalta, você está sendo humilhado. Mas quando você se humilha, você está sendo exaltado. Se você se exaltava, não precisa de Jesus, aí você vai ser humilhado naquele dia. Meu irmão, aceite a Jesus como seu Salvador. Fala, Senhor, eu não tenho força, mas escreve o meu nome no livro da vida. Que eu quero que o Senhor faça de mim uma nova criatura em Cristo Jesus, assim como o Senhor fez com esse publicano nessa parábola. E assim eu te peço, você falar assim, eu te peço, me dá força, me dá ânimo. E assim você vai descer justificado a Deus. São essas palavras que eu mais, o Espírito Santo, possa falar minha cada coração no Senhor Jesus.